Começamos mais um episódio de Nos 90. Nosso papo começa ali na década de 90, né? Nosso start, nosso chute inicial, né? E por ele vamos transitando pelas décadas, trazendo aí para a atualidade alguns fatos da década. E para chamar para esse papo, eu convoco aqui meu amigo Rafael Lobão. Olá, Daniel. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo ou ouvindo. E hoje a gente vai ter um papo super cultural aqui e sempre divertido, né? Nosso convidado mais que especial, Expedito Araújo. Tudo bem, Expedito? Olá, tudo bem? Boa noite, Lobão, Daniel. Obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado. Tenho apreciado demais o trabalho de vocês, os vídeos. Boa noite. Obrigado. Ô, Expedito, bom, vamos começar. E para começando aqui, para quem está ouvindo esse podcast, para quem está vendo pelo YouTube, né? O Expedito está falando lá de Moçambique. Eu vou quebrar o protocolo porque a minha curiosidade é grande. Assim. Como que você foi parar em Moçambique? Como que é a vida em Moçambique? Né? Nesse momento, o Expedito está falando com a gente, lá é meia-noite agora, aqui para a gente está gravando às 19 horas, só para você ter uma ideia. Sim, é verdade. Faz 5 anos que eu estou aqui em Moçambique. Na verdade, eu em 2017, em março, abril de 2017, eu resolvi tirar um ano sabático. E um ano sabático que era pelo continente africano. Então, começando por Moçambique, trabalhando a partir do teatro, né? E um mês em cada país, mas me deixando levar. Mas ao chegar em Moçambique, sendo um país, né, de um continente, era o único continente que eu praticamente não conhecia nenhum país, e já era uma altura que eu conhecia mais de 40 países e só conhecia Marrocos, não conhecia nenhum outro. E eu me encantei, ao chegar para cá eu me encantei com a cultura, eu me encantei com as pessoas. Nós, brasileiros, sobretudo, somos muito bem recebidos, porque existe uma influência muito grande da cultura brasileira aqui, através da música, através das telenovelas, enfim, né? Existe uma conexão muito grande e a gente nem sabe. O contrário, infelizmente, não existe. A gente não sabe muito de Moçambique no Brasil. Verdade. O Brasil não sabe nada de lugar nenhum, né? A verdade é essa. Assim, tirando os Estados Unidos e bem pouco da Europa, o Brasil é muito perdido. Na América Latina, por exemplo, o Brasil não conhece nada. Portugal, o Brasil não conhece nada de Portugal e eles conhecem tudo daqui, né? Exatamente. É impressionante. E aí, começando por Moçambique, o meu encanto foi tão grande, eu cheguei e aí num orfanato, eu montei uma peça do Brecht. E aí eu falei, não, eu não quero ir para outro lugar, eu quero ficar aqui. Então eu tive que seguir os 3 primeiros meses que eu tinha organizado, até porque eu tinha que me legalizar para ficar aqui. Então fui para a África do Sul, fui para Lesoto, que é um país pequenininho dentro da África do Sul. E nesse período deu tempo, né, de eu me legalizar. Então depois de 3 meses pude ficar aqui. E era para ser um ano sabático. Depois de 6 meses, a então embaixatriz, na época, me convidou. Né? Falou, Expedito, você está aqui, Maputo? A gente vai fazer o centenário de Guimarães Rosa. Faz um espetáculo, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, não, mas eu não vim aqui para atuar, eu não vim aqui para... É um outro viés, é uma outra busca, mais sensível. Mas foi tal grande o convencimento e, né, Guimarães Rosa, eu sou apaixonado. Sim. E aí fiz uma proposta de fazer, em homenagem ao centenário, uma leitura dramática, encenada, na verdade, encenada. Eu tive toda uma concepção cênica, né, em cena, da Terceira Margem do Rio. E lotou, foi um sucesso, foi um prazer fazer. E aí fizemos sessões extras. E aí, depois desse 6º mês, eu percebi que
ao, né, lidar com a vida aqui, com o tempo da vida aqui, eu percebi que eu não ia nesse 1 ano voltar para o Brasil. Então eu falei, bom, eu vou continuar, eu aqui consigo viver do meu trabalho como ator, atuando no teatro, e dando aulas de teatro, né, privadas, para poder fazer todas as ações que eu ainda faço na área do voluntariado. E eu sempre digo, né, que quando as pessoas me perguntam, mas quando você volta? Eu falo, olha, não sei. Quando eu sentir missão cumprida, eu volto, porque eu não estou aqui porque eu amo Maputo, por exemplo. Eu não estou aqui porque depois de um ano eu me apaixonei por alguém, casei. Eu não estou aqui porque arrumei um trabalho maravilhoso. Não, eu estou aqui ainda por essa missão. Só que assim, já são 5 anos, completam agora, nesse mês de junho. É uma paixão, assim, passou de paixão à primeira vista, né? Exato. Adorei Já é relação estável, já. Exato. Na vida eu nunca tive uma relação estável e nem acredito. Então, sempre vista, e eu sempre lembro, não sou só eu. Vinícius de Moraes também viveu só de paixões. Então, não sou só. Mas então esse caso não foi por paixão à primeira vez, já são 5 anos. Mas aí tem isso, claro, é um prazer. Aqui é um prazer caminhar, é um prazer, a gente caminha, bom dia, boa tarde, as pessoas são sorridentes. Praticamente qual que é a principal semelhança e a principal diferença que você sente aí? Do Brasil, né? Claro, comparando. Olha, a principal semelhança, assim, o que nos liga é a língua, né? Sim, Então, tem essa relação que é muito forte e tudo isso, assim, toca muito, né? Eu acho que a grande diferença em termos de culturalmente falando, é a qualidade de vida, o tempo de vida. Aqui, por exemplo, a gente não pega um trânsito de 20 minutos ou 30 minutos para chegar em algum lugar. É uma capital, né? A Maputo é a capital de Moçambique, onde eu estou. Uma capital pequena, mas é a capital de todos os países da África que mais embaixadas e consulados tem em todo o continente africano. Então, assim, para você ter uma ideia de quantos expatriados tem aqui. Então, acho que a grande diferença está nesse lugar. O tempo de vida é outro, a conexão com a natureza é outra. A gente pensa, né, que, caramba, e essa coisa, né, de acordar cedo, trabalhar muito, terminar meia-noite, não tem tempo. Isso é vida? Ele falou, não, isso realmente não é vida. E eu, na minha última ida ao Brasil em outubro, eu estou indo agora, em junho. Legal. Rápido para 2 trabalhos, um deles, inclusive, depois eu vou dizer que vai ser público, vai ser gratuito, no Teatro Sérgio Cardoso. Mas quando eu vou ao Brasil, assim, eu ainda sinto que eu vou voltar. Eu recebo ainda, quer dizer, até antes da pandemia, eu recebia sempre propostas, sobretudo uma proposta só como ator para a televisão e as outras na área da gestão, né? Privada e pública, em São Paulo. Mas eu sempre disse não, porque continuo com a minha missão, continuo me sentindo pleno, realizado, até porque aqui eu consigo viver de uma forma simples do que eu mais amo fazer, né? Já são mais de 26 anos de carreira. Então, não tem nada melhor do que você viver do que você faz. E no meu caso, hoje, com 26 anos de carreira, é pouco. As pessoas, em geral, conseguem isso com 30, 40 anos de carreira. Eu já faço aquilo que eu quero, eu atuo, né? Eu escolho o texto que eu quero, aquilo que me, de alguma forma, por exemplo, hoje mesmo. Hoje eu apresentei monólogos de Shakespeare, uma seleção de 7 monólogos de 7 peças diferentes. Eu me dirijo agora, eu não tenho mais diretor, acho que é um lugar que eu consigo criar, ver a concepção. Então, tem uma inquietação muito forte. Por exemplo, até ontem ia ser de um jeito. Ontem à noite, às 11 da noite, na cama, eu falei, caramba, e se eu mudar tudo? Porque o espaço permite eu botar a plateia, as cadeiras no palco, e eu usar várias estações, vários pontos, com uma luz vermelha, por causa da Lady Macbeth, que é a que terminava, né, o monólogo dela. E aí hoje foi o trabalho e tal. Então, assim, eu queria falar de Shakespeare, eu queria trazer o que Shakespeare fala através
desses sete monólogos que falam sobre a vida, a condição de viver, que falam sobre o ramo, o ser ou não ser, quer dizer, que fala sobretudo da consciência, né? Quer dizer, ele quer se vingar do pai, agora a consciência, quer dizer, de viver uma vida, o que é isso? Então, são muitas também inquietações que Shakespeare traz. Então, aqui eu estou muito feliz, porque eu consigo, assim, eu escolho os textos, seja domínio público, se é direito autoral, peço direito autoral. Eu fiz Prêmio Marcos, fiz direito autoral no Brasil. Até porque, se eu não pedir, eles me seguem. Já aconteceu de uma vez eu não pedi, porque eu achei que não era preciso. E chegou uma carta, me buscaram em todos os lugares. Muito e por legal, uma né? com $300, um absurdo. Mas porque sou eu, acho que porque sou eu é uma coisa, na verdade não é. Não é como era antes, é outra realidade. Mas eu acho que a grande diferença que existe, né, em relação a outros países e que nos aproxima em termos de Brasil, realmente é a língua. Embora aqui os moçambicanos eles falam português muito próximo de Portugal. Existem palavras... São palavras que são daqui, né? Típicas daqui, do português daqui, mas a forma, a conjugação verbal, tudo é como é em Portugal. Eu, assim, eu não falo ainda como eles, mas eu já uso palavras que são daqui. Por exemplo, ir à casa de banho. Eu não falo mais banheiro, é casa de banho. Você vai tomar um café? Me dá uma xícara de café? Não, é uma chávena de café. Você chegou no restaurante, emenda, por favor. Eu não consigo mais falar cardápio. E eles são literais também, igual Portugal? Que dizem que em Portugal eles são muito literais, né? De quase 50 anos de independência, é muito pouco. E, na verdade, só o Brasil tem, né, toda a história dos países colonizados por Portugal, o Brasil é o único que teve essa, digamos, subversão em relação à língua portuguesa de Portugal. Nenhum dos outros países aqui de África e o Timor-Leste que eu conheci justamente nesse período, quando eu saí do Vivo em Cena, nenhum deles, todos seguem o português de Portugal, todos seguem, né, tudo. Aqui é actor, é como se fosse em inglês actor, porque tudo tem um C, correcto, tem tudo aquele C, sabe? Então, em tudo é muito próximo, tanto que, depois dos moçambicanos, a maior comunidade são os portugueses, e depois dos portugueses são, claro, os brasileiros. Mas os brasileiros aqui, eles estão pela língua e pela qualificação, existe trabalho com bons cargos. Porque tem muita... Aqui é um país, infelizmente, vocês devem saber, um dos países mais pobres, né, do mundo, e a gente tem como aqui a 1 hora de carro, a gente está na fronteira com a África do Sul, que é o país desenvolvido, digamos assim, de todo o continente africano. Então, tudo, aqui não se produz nada, tudo vem da África do Sul ou de Portugal. Tanto que a gente vai num supermercado ou em algum lugar, é tudo em inglês, os produtos são todos em inglês, porque tem tudo da África do Sul e um pouco também vem de Portugal. Não tem produção daqui. Isso é uma pena, porque isso continua fazendo, é um mecanismo que continua colocando, né, as pessoas a não terem espaço para crescimento, né, para uma evolução processual mesmo enquanto nação. Mas é tudo muito novo, né? São 50 anos de dependência, imagina? Tem muita coisa para... Muito novo. E você já conhecia alguma coisa cultural assim de Moçambique? Na verdade, não conhecia. A única coisa que eu conhecia, que era de Moçambique, eram alguns livros do Mia Couto. Que no Brasil, sobretudo, eu sou de São Paulo, capital, né? Em São Paulo, sobretudo, não posso dizer em outros lugares, mas sei que São Paulo e Rio de Janeiro, ele se tornou, acho que a partir de 2015, talvez, uma figura, né, midiática, assim. Todas as idas dele, sempre, né, pelo Sesc, lançamento de livro, um bate-papo, uma palestra, ali o Sesc Anchieta, lotado, quer dizer, não conseguia senha, é uma coisa muito forte. Eu não conhecia a literatura dele, só, não conhecia mais nada. Então, isso também me encantou muito aqui, porque a questão da ancestralidade africana,
que é muito parecida em quase todos os países, ela é uma cultura que a gente não conhece no Brasil. Está próxima de muita coisa na Bahia, né? Em Salvador a gente fica um pouco próximo, mas também é completamente diferente. Agora, é de uma riqueza musical, autoral, não falando de cultura de mercado, de cultura de essência. Então, falando da música e da literatura aqui, é uma coisa, assim, enlouquecedora. Tanto que o que eu mais... Às vezes eu faço récitas de poesias, porque são tantos poetas. O próprio Mia Couto é um poeta. Inclusive, essa apresentação que eu vou fazer no Brasil é um texto do Mia Couto, dele e do Agualusa, que é um angolano. E é o primeiro livro de 3 contos. Foi o último livro, inclusive, lançado no Brasil, se eu não me engano. Acho que ele não lançou depois da pandemia nenhum. Esse foi no ano justamente anterior. E a gente transformou... dava para ver que todo ele era na primeira pessoa dos personagens. Então, a gente só fez uma adaptação para diminuir. Eu fiz junto, a gente fez junto, né? Eu mandava, ele fazia, ele mandava. Ficou uma coisa bem bacana. E é incrível o texto. Inclusive, assim, eu estou muito motivado e ansioso por vários motivos, mas, sobretudo, vai ser muito interessante para as pessoas aí só escutarem um texto, né? Porque eu falo como está ali. É uma leitura dramática, não é encenada como eu fiz aqui. Os direitos, né? Para ser gratuito, é uma leitura dramática. Mas que é muito legal, é bem legal, é bem interessante. Mas se passa em Moçambique, então traz os elementos daqui, traz o falar daqui, quer dizer, a gente não fala como no Brasil, né? Por exemplo, estou correndo, estou a correr sempre, né? Estou estou a assistir, não estou assistindo. Tá fazendo o quê? Estou a assistir, e ponto, nem se diz o quê. Muito curioso, assim, muito curioso. Outra coisa muito legal, que até hoje eu não entendo, é que, assim, eu pergunto, a pessoa esqueceu uma coisa, fala assim, eu vou ali levar. Eu falei, mas como assim vai levar? Se você nem trouxe. Não, eu vou levar. Eu falei, mas então você vai levar é trazer. Então, quando você for levar, é o quê? É levar também. Muito engraçado. Muito bom. Eu já, desde do início não, mas sei lá, desde os 20 e poucos anos, eu já me considerava um ator assim da palavra, né? Claro, tenho uma consciência corporal enorme. Inclusive, eu acabei de pôr no Instagram fotos de hoje, se por acaso, não sei quem de vocês que está aqui, né? Opera o Daniel. Sim, eu vi. Dá para ver que, né, o corpo ele está vivo ali, mas eu sempre tive esse apreço com a palavra, sempre esse prazer de estudar a palavra, de saber o que cada palavra, o que cada frase que o dramaturgo, o autor, enfim, o que será que ele quis dizer com aquilo, para daí pensar qual é a intenção, né, do sentido, e num todo, né, o que é o objetivo maior daquilo ali. Então, aqui, cada vez mais, é um desafio maior, porque eu conheço autores novos, autores vivos, mas que aqui há uma grande diferença que a gente vê, aqui não existem, é uma coisa que a gente está acostumada no Brasil, com muita influência dos Estados Unidos, que na Europa não existe tanto, né? Por exemplo, na Europa, uma grande atriz, que vocês devem conhecer, para mim hoje, né, uma das grandes atrizes francesas vivas, que é a Isabelle Huppert. Há uns 8 anos atrás, eu entrei num mercadinho ali perto da Praça da República, em Paris, aquele dia que é da franquia do Carrefour. Eu entrei para comprar um queijo, que era o meu pequeno almoço de manhã, e ia comendo um queijo, né? E ela estava dentro do mercado normal, sem maquiagem, nada, uma roupa completamente normal. Então, essa coisa da mídia, da mitificação de quem está, né, em exposição, que existe muito no Brasil, aqui não existe em nada. Então, por exemplo, o Mia Couto aqui. O Mia Couto é o Mia Couto. Agora, o Mia Couto, se você vai na fundação, que é do pai dele, ele está lá numa mesa, estou sentado tomando um café, você senta, fala com ele. Se ele está caminhando, ele está caminhando normalmente, como a gente caminha. Então, os grandes cantores daqui, a mesma coisa. Todo mundo é igual, é desse ofício, mas não tem
essa coisa toda em cima que leva glamorização, né? Glamorização exacerbada. Isso não existe. A gente admira. Hoje, por exemplo, na apresentação de hoje, tinham muitas pessoas que eu não conheciam, e hoje foi teatro mesmo, né? Porque é Shakespeare, é drama, é ação, né? Mesmo parado. E as pessoas estão mais acostumadas a ver, a fazer literatura, então é diferente. Então, hoje o Sway foi muito bom, foi muito mágico. E muitas pessoas, no final, tiraram fotos, mas é aquela coisa normal, tiraram fotos e depois a gente sai caminhando quase para o mesmo lugar, para um lado, para o outro. Não tem... Eu não sou, assim, inacessível ou coisa parecida, ou os grandes nomes daqui não são. Então, isso é uma coisa que eu percebi e que eu gostei muito aqui. Até, inclusive, eu estava lendo ontem ou anteontem, virou uma matéria imensa de uma coisa, de uma atriz que eu não conheço, mas que questionou se eu também não lembro o nome agora, porque eu não acompanho a TV brasileira, canal aberto. Teve um BBB que teve uma vencedora, uma mulher, o último. A Juliette. Isso, Juliette. E aí eu estava lendo, por acaso eu entrei no UOL, e assim, era uma grande chamada, porque alguém disse, mas ela é artista porque ela canta. Caramba! Aqui, né, tem criança, o nível de desnutrição de crianças que morrem por fome, imagina as crianças que morrem. Artistas que são bons, as manchetes estão em outro lugar. E a manchete que uma atriz falou, a outra, será que é artista? Gente, quem é artista é quem faz arte. Agora, é uma polemização e parece que um espaço de querer questionar coisas onde o nível de discussão do que é arte artístico é tão mais embaixo, né? O que acontece? O que acontece foi assim, porque nas redes sociais essa Juliette é muito forte, forte. E aí, nessas redes sociais, ela tem aqueles seguidores fiéis, entendeu? Sim, são chamados cactos. Tá. Tem nome esse fã-clube dela, entendeu? Como se fosse um grande fã-clube. Então, ela foi um fenômeno desse reality. Ela foi um grande fenômeno. Ela saiu com mais de 30 milhões de seguidores, 26 milhões de seguidores no Instagram. Foi um fenômeno. Então, eles a defendem muito. Então, qualquer coisa que você falar contra a Juliette... Mas eu concordo com você. Tem um relativismo da arte, né, hoje em dia. Acho que já desde do Champ já começou esse relativismo que as pessoas discutem o que é arte, né? E ficou uma coisa meio banal até você pensar o que é arte, qualquer um faz arte. Fica muito uma discussão particular hoje em dia, né? Até por conta da televisão, né? Aqui, por exemplo, eu não entro nesse lugar. Tenho amigos queridos que estão até hoje na televisão e na TV Globo, inclusive. Mas hoje em dia eu não, né? Já tem 5 anos que eu estou fora do Brasil e eu nunca fui muito já da televisão em si. Aqui em casa eu nem tenho televisão. Eu tenho uma tela para ver Netflix, para ver, enfim, streaming, mas não tenho nem o canal aberto daqui eu tenho. Então, quanto mais... Eu tenho uns amigos brasileiros assim, que assinam para ter a Globo, não sei o quê. Eu falo, meu Deus, eu estou aqui para que eu quero ver, né? Assim, eu quero conhecer outras coisas, quero mais referências. E aqui os canais, digamos, fechados, a grande maioria, por exemplo, não tem quase nenhum do Brasil. Tem a Globo Internacional, mas todos são europeus, todos são do Oriente Médio. Então, é muita informação que a gente passa a conhecer. É outra visão do mundo que chega aqui, que não chega, por exemplo, no Brasil. Né? E muita coisa que chega no Brasil e não chega aqui. Então, eu vivi um pouquinho em Berlim, também deu para perceber isso. Quer dizer, tem essas linhas que são diferenciadas. As informações nem sempre são as mesmas, de acordo com os interesses econômicos, sobretudo, né, políticos. Então, existe isso. Porque eu estava falando, por exemplo, há muito tempo na televisão, na televisão, nas telenovelas, séries, pelo menos falando do Brasil, né, que eu conheço, não é necessário você ser um ator.
um ator que fez teatro, um ator que enfim, né, teve uma experiência para você fazer uma série na Globo ou uma novela. Se, de repente, você é a cara que funciona, que vende, e você é aquilo ali. Por isso que eu falo, para mim, televisão é entretenimento. Eu, sinceramente, eu não considero arte. Tenho uma amiga, aliás, vou, inclusive, nessa ida ao Brasil, eu tenho uma grande amiga, que é uma das poucas ainda contratadas na Globo. Ela é uma artista. Ela faz muita televisão, mas ela faz com um outro olhar. Ela faz muito teatro. Agora, como pode alguém que nunca pisou no palco, que não sabe nada, começa a decorar texto? Isso é indústria, é uma outra coisa. Mas eu respeito, porque sem esse lugar do teatro, eles fazem muito bem, né, o que tem que ser feito. Então, eu respeito muito, mas não é o meu lugar. Logo, eu percebi isso. E foi engraçado, quando falou de anos 90, eu falei, caramba, anos 90, primeiro ano dos anos 90, que é o 90, foi o primeiro ano que eu, digamos, comecei a fazer teatro e fiz a minha primeira participação. Então, eu começo justamente no primeiro ano dos anos 90, com acho que 14. Eu entrei Vamos para lá, então. Sim, eu entrei no tablado com muito custo. Eu já sabia desde os 9, 10 que eu queria ser ator. Mas com 14, né, eu não entrei naquela fila, que na época era aquela fila gigantesca, etc. Mas eu decidi no meio do ano, eu falei, vou fazer tablado. E aí eu fui, claro, não tinha vagas, e o processo seria no fim do ano, eles avisavam, a gente tinha aquela fila, era uma loucura. Mas, assim, eu lembro que eu fui uma quarta-feira, cheguei num horário que o professor, a turma era do João Brandão. Aí entrei, sentei. Aí ele me perguntou, você quem é? Eu falei, aí eu queria fazer parte do clube. Ele falou, não, mas não tem vagas, você na secretaria. Eu falei, não, mas eu quero muito fazer, o que eu tenho que fazer? Ele falou, não tem vaga, tem que esperar ter vaga. Conversa na secretaria e tal. Eu tive o privilégio, a Maria Clara Machado ainda estava viva, e ela estava sentada na secretaria nesse dia junto. Olha só! Vinha Fux, que estava até hoje no tablado, à frente do tablado. Enfim, e aí a Maria Clara falou assim, você quer muito? Eu falei, eu quero muito. Ela falou, então vem vindo. Ele não deixa você sentar e entrar? Então vem. Aí a outra quarta eu voltei. A outra quarta deu 3 quartas-feiras. Ele falou, bom, você está aí, então vamos lá, agora você faz parte da turma, ok? Eu falei, opa. E logo depois eu fui convidado, né, fiz uma participação pequena, mas muito legal, numa série da extinta TV Manchete, chamada O Fantasma da Ópera, com Cláudio Marzo, Carolina Ferraz. Então, os meus anos 90 começou com o meu primeiro ano no teatro e na televisão também. E na Manchete, né? Exato. Tudo. Uma maravilha de gravar, de tratamento, de relação, tudo muito diferente da TV Globo que eu depois fui encontrar. Então, tudo começou aí, né? Tudo começou no ano 1990, no tablado, com o João Brandão, e depois eu digo com a Isabela Secchim, que eu digo que é a minha professora até hoje. Eu tenho dois grandes nomes do teatro, né? Que quando eu estou numa crise ou uma coisa parecida, eu lembro dela, que foi a professora seguinte ao João, que eu peguei, fiquei 2 anos com ela, e o Zé Celso, que depois quando eu voltei para São Paulo, morando no Rio, por causa da minha família, quando eu pude voltar para São Paulo, com 23 anos, aí eu pude conhecer o Oficina e o Zé. Então, hoje mesmo aqui, quando eu estou numa dúvida tal, eu falo, eu sou completamente Zé Celso, eu sou Dionísio, eu não sou Baco. Então, eu penso, eu dou uma mentalizada, eu penso, e parece que vem alguma magia do Zé, do teatro, que me pega e aquilo se ilumina. Eu já sei o que eu vou fazer. Talvez eu vá entender depois, mas eu sei por quê e para quê, né? Então, tudo que eu faço, eu tenho muito essa preocupação, né? Assim, o que eu quero falar com isso? Às vezes a forma que foi escolhida, eu não sei por que naquele momento foi a forma escolhida, mas depois eu vou entender por que foi.
mas eu sei que em algum lugar vai despertar alguma coisa nas pessoas. Seja uma imagem, um gesto, uma palavra, vai despertar algum pensamento, uma reflexão, um sorrir que vai levar a um outro lugar. É o que eu sempre busco em cada trabalho que eu escolho, né, fazer. Tá certo. Mas, Expedito, qual que era a sua grande influência ali antes de começar? Você já assistia peças do Zé Celso? Você já tinha algum ator que você se inspirava ou tinha admiração? Não, bem nesse início, não. É interessante a tua pergunta, porque semana passada, faz um mês que eu tinha dado uma entrevista para uma rádio francesa internacional, mas que é uma loucura, ela tem correspondentes no mundo inteiro, em todas as línguas. E o correspondente dela aqui na África do Sul me achou aqui, a gente fez uma entrevista, então ela pode ser ouvida como podcast e como está por escrito também. E a gente voltou a esse lugar. Na verdade, assim, eu estudava numa escola privada no Rio de Janeiro até os 10, 11 ou 12 anos, não lembro, que levava espetáculos infantis à escola. E a gente, né, era aquela coisa, levava por parte, sabe, que os que pagavam, né, assistiam, enfim. E eu sempre assistia. Eu sempre queria muito assistir. E foi aí que eu fui percebendo, né, vendo essas peças, por mais que algumas, assim, depois, né, eu lembrava, eu falava, meu Deus, como era horroroso aquilo, nossa. Mas, assim, né, faz parte também. Faz parte do processo. Faz todas as camadas, né, do fazer. Sim. Você também. Então, era acessível, mesmo na escola privada. Algo talvez de qualidade superior seria inacessível, né? Esses projetos que vão às escolas e tal. Então, ali já me despertou. E aí eu ficava atrás do meu pai, que eu queria ver peças. Então, eu lembro que ele me levava para ver várias peças. E meus pais são separados, eram separados. Meu pai faleceu, minha mãe está viva, mas eu fiquei com meu pai, então por isso eu falo muito dele. Me influenciou muito. E me apoiou. Então, a gente ia ver peças adultas. Eu lembro que com 12 ou 13 anos, vimos várias peças. Mas a gente viu uma peça no CC... Não, como é que é? O Centro do Banco do Brasil, como é que é o mesmo nome? Centro Cultural Banco do Brasil, não é isso? Acho que é isso. Sim. Uhum. Eu esqueci a sigla agora, mas Centro do Rio de Janeiro. HSBC? Hã? É o HSBC? Não, o do Banco do Brasil. Do Banco do Brasil é o... fugiu também. É o Centro Cultural alguma coisa. Mas ali no Rio de Janeiro, em frente àquela igreja e tal. E olha, eu nunca esqueço, acho que eu tinha 12 anos. E ele me levou para ver uma peça que era uma tragédia grega, nem eu sabia. A gente foi, porque eu queria conhecer o CCBB, lembrei. Isso, eu confundi. Também tem em São Paulo. E era uma tragédia grega. E, assim, um elenco de mulheres atrizes maravilhosas. Era uma peça de São Paulo. Então, a Beth Coelho no papel principal, aí tinha a Julia Gunn, o Grimaldi, a Michele Matalon, a Cláudia Shapira, maravilhosa, o Renato Borg, foi da Oficina, enfim. E eu vi aquilo, eu confesso que eu não entendi nada, né? Porque era uma tragédia que eles tinham 12 anos, mas as imagens, a força, o ser, né? Como diz a Monique Gadenberg, que eu guardo sempre, a gente faz uma verdade brincando de mentira, né? Mas a gente vive de verdade naquele momento. É o buraco escuro do ator, digamos assim. A gente vive ali, né? E tem uma experiência que só cada um sabe a sua, né? Então, assim, aquilo me mexeu, aquilo foi uma referência. Eu falei, eu quero ser como eles. É isso que eu quero ser. Aí isso reafirmou. Aí logo eu fui para uma escola privada da secundária. E aí já era o contrário. Era uma escola secundária que nos levava ao teatro para ver aquele famoso projeto escola, que a gente ia ao teatro para ver aquelas peças infantis juvenis que estavam em cartaz sábado e domingo e fazia, né, quarta, quinta e sexta para adolescentes. E eu lembro que eu assisti também no Teatro Vanucci, ainda no Rio de Janeiro, uma adaptação do Jorge Amado do Capitães da Areia,
fez a adaptação e direção do Roberto Bom Tempo. E eu nunca esqueço, assim, o espetáculo mexeu muito comigo. E tanto que, depois que eu entrei no tablado, ao mesmo tempo, eu entrei para fazer um curso livre com o Roberto Bom Tempo. E hoje somos colegas, assim, é bárbaro isso, né? Cada um por um lado. E, então, mas eu sempre tinha, respondendo agora a tua pergunta, depois desse início, quando eu comecei a fazer tablado, comecei a conhecer um pouco, quando chegou a mim esse lugar do que era o teatro no Rio de Janeiro, que aí já foi no início, na CAL, né? Na CAL, no profissionalizante, tinha desde o primeiro período a matéria, né? Disciplina na história do teatro. Então, logo que eu tive acesso ao que era o teatro em São Paulo, em relação ao teatro no Rio de Janeiro, primeiro que eu sempre tinha uma vontade já dentro de mim de voltar para a minha cidade. Isso era uma coisa independente de qualquer coisa. E parece que foi uma sensação de pertencimento. Quando eu soube o que era o teatro em São Paulo, como se configurou. Na verdade, o verdadeiro teatro brasileiro começou em São Paulo, né? Pós-TBC, que foi importado, com oficina, com arena, enfim. Quando eu conheci tudo isso, eu falei, esse o meu lugar. Tanto que eu passei, eu fazia CAL, depois fui para a Unirio, mas eu assim, passava constantemente aí, finais de semana, para ver espetáculos do Gerald, para ver Antunes Filho, para ver... Aí fui numa oficina, vi um espetáculo do Zé, eu lembro que eu cheguei, eu acho que eu tinha 18 ou 17 anos, subia. Aí eu tinha acabado de assistir no Rio de Janeiro um espetáculo que ele tinha feito, que era... Não lembro o nome agora, mas era um... Enfim, mas que deu no Rio, até deu uma super polêmica, porque o dia que eu fui, o Caetano Veloso foi, e eles colocaram o Caetano Veloso nu no palco. Então, nossa, eu lembro disso. Tiraram a roupa dele, não foi? Tiraram a roupa. Eu lembro. Até esse dia, e eu esqueci o nome da peça, não lembro, enfim, mas... Mas eu lembro dessa cena, sim, eu lembro. E essa atriz que tirou, eu nunca esqueço do rosto e do nome dela. E eu era ali um estudante, acho que eu tinha 17 anos, no Rio de Janeiro, assistindo. 2 ou 4, 5 meses depois, eu fui a São Paulo, eu entrei na oficina num horário que não era um horário comercial. Subi na parte, né? Bom, vocês estão em São Paulo, devem conhecer a oficina, mas subi no escritório, aí estava ela, estava o Zé, tudo normal. Eu falei, eu vi você naquele espetáculo, ela assim, e assim, pessoas completamente normais, sabe? Nada aquele resíduo teatro carioca. E eu quero fazer teatro, eu quero fazer com vocês. E eu falei, venha, é só vir. Falei, sério? Então quando eu vir, eu vou vir. E aí começou ali um namoro. Aí quando eu vi o primeiro espetáculo no Zé, no teatro, oficina, aí foi assim, tipo, sensação de presença, pertencimento total. Enfim, eu acredito completamente naquilo tudo. É visceral para mim. Eu acho que se eu pudesse, se hoje eu voltasse para o Brasil e falasse, tivesse assim 6 meses para não fazer nada, eu ia ficar no grupo, eu ia falar, posso ser parte do grupo? Pode. Eu ia ficar lá, ia estar pelado com todo mundo, bebendo vinho, fazendo tragédia aqui, feliz, porque por dentro é um outro lugar que a gente percebe, que a gente tem consciência nessa vida que a gente vive, que, como diz a Clarice Lispector, não nos foi dada a senha, a gente não sabe o que é, né? E, sobretudo, o Teatro do Zé, ele tem esse lugar, né, de proporcionar sensações que vão além do que a gente simplesmente está fazendo no dia a dia. Por isso que eu preciso fazer teatro, é um vício. Eu costumo dizer, eu não posso fazer menos de 2 atuações por mês, porque eu não consigo, de verdade, eu não consigo. E o Expedito, ali nos anos 90, né, você teve ali o seu trabalho ali na Manchete, o que veio ali logo depois, na sequência? Então, foi o início de tudo. Foram anos muito intensos. Porque aí eu passei a me dedicar praticamente, né, fiz o último, fui para o vestibular, e aí me dedicava só ao teatro. Eu ainda entrei na UERJ para fazer ciências sociais, ia uma vez por semana, óbvio, nunca saí do primeiro semestre,
Porque eu ia quando eu era antropologia, que eu amava, mas eu estava sempre já... Então, do tablado eu estava na Cal, já fazia também Unirio, aí já comecei a trabalhar num grupo, e aí na Cal já era tudo muito intensivo, aí lá formamos um grupo também, que depois não continuou. Depois, nesse período também, foi o período que eu comecei, em mais ou menos a partir de 1997, 96, 97, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro com os Fudidos Privilegiados, com um grupo de atores, né, sobretudo do Rio, mas alguns de São Paulo, dirigidos pelo Antônio Bujanra, que tinham a sede ali no Teatro Dulcina, na Cinelândia. E aí tinha uma entrada, era o ano do centenário de Bertold Brecht, foi daí que eu conheci Brecht, e quem vinha entrava num grupo de estudo, e desse grupo de estudo, como no teatro, né? Assim, tudo podia acontecer. No final, eu estava na montagem, um papel bem pequeno, claro, foi a Irresistível Ascensão de Arthur Ui, foi que o Abu dirigiu, e era tudo muito intenso. O Paulo Outram fez, foi mágico, eu nunca esqueço. Assim, eu parava para falar com o Paulo direto, queria saber, queria conhecer, e daí também começou o meu namoro com São Paulo por conta da publicidade, por conta dos comerciais de televisão. Comerciais, sim. Porque até então, né, eu ganhava muito pouco dinheiro com o teatro que eu fazia no Rio de Janeiro. Mas eu queria ter isso sim como meu ofício, e o único. Digamos, até então, ser só ator, mas, claro, depois estar vinculado sempre à cultura, sobretudo às artes cênicas. Então, eu poderia vir a descobrir outras vocações dentro desse lugar, mas, né, eu queria estar nesse lugar. E aí foi quando eu falei, se até os 23 anos eu não consegui viver disso, aí eu tenho que pensar em outra coisa, porque eu quero me dedicar para algo que me faça feliz, mas me faça feliz também na opção de vida que eu tenha fora do trabalho. E aí com 23 anos você já também tinha uma independência, você estava morando com seu pai? Quando eu fui para São Paulo, sim. Por esse período anterior, então, com essas idas a São Paulo, quando me chamaram para fazer um teste com uma campanha, eu acabei fazendo todo aquele processo, né? Como é que se chamava? Composite, que é aquela foto. Sim. E tal, um monte, foto em São Paulo, então eu estava sempre em São Paulo. E aí começaram a ter testes, porque aí eu era uma cara nova, né, nos testes. E aí eu comecei a pegar muitos filmes, muitos. E ganhava muito dinheiro na época assim, com isso. Então, eu já conseguia ter para mim e já consegui guardar. Então, eu lembro, quando foi no dia 1º de maio, dia do trabalho, do ano 2000 ou 1999, agora eu não lembro. Não, 2000, 2001, eu não lembro agora, mas eu lembro que eu falei, eu tinha chegado de São Paulo, depois de fazer uma campanha mesmo, uma coisa bem grande, era filme para televisão, era foto para outdoor, foto para revista, não sei o quê. E eu falei, eu vou para São Paulo daqui a 2 meses, era em 1º de maio, então daqui a 2 meses eu vou e vou experimentar 6 meses, vamos ver. Eu tenho dinheiro para ficar 6 meses, 1 ano, mas a ideia é chegar e já trabalhar. Então, isso eu estava por uns 2 anos e meio indo muito a São Paulo e voltando, e a cada ida a São Paulo eu não queria voltar, porque a cada ida, se eu fazia um teste, se pagava uma passagem, eu pegava o avião no dia seguinte cedo, então eu aproveitava para assistir um espetáculo à noite. Depois conversava, eu sempre chegava, eu nunca tive problema. Hoje eu tenho muito mais reservas do que naquela época. Eu chegava mesmo, não estava nem aí. Então, assim, isso foi me aproximando. Aí, nesse momento, eu também tinha conhecido a Georgette Fadel, uma grande atriz paulistana, que hoje eu acho que até é conhecido do grande público, acho que passou a fazer alguma coisa em televisão, cinema, não sei. E teatro um pouco mais comercial, mas teatro bom. E ela me falou, pode vir que você vai vir para o meu grupo.
Eu falei, jura? Eram atores recém-formados na USP. Ela era diretora. Eu falei, caramba, né? Eu não sentia nada perto deles. Aquele teatro de São Paulo, como eu disse, vocês estão em São Paulo, eu esqueço. Mas, né, o teatro que assim, existe porque eles querem falar de um tema social, aquilo existe por um motivo. Não vai pelo entretenimento, é arte, como, né, o Lobão falou, é cultura mesmo na veia. E aí experimentei, foi um processo maravilhoso e, por acaso, no dia que eu vi que eu não ia poder continuar, porque eu tinha que trabalhar em São Paulo também, ganhando dinheiro, né? Então, continuavam os testes, aí a Record me chamou para fazer uma participação maior do que a da Manchete, em uma novela que eu nem lembro o nome, Marcas da Paixão, talvez. Sempre são esses nomes, alguma coisa assim. Horrível fazer aquilo, mas assim, todo mundo foi. E era trabalho, foi o primeiro contato com o Rancoleta, que na época em São Paulo era, né, o grande, digamos, não é diretor de elenco, mas essa pessoa, né, que busca, que escolhe, né, quem vai ser apresentado pelos diretores e tal. Então, também era uma oportunidade muito boa nisso, mas nunca gostei muito da teledramaturgia. Aí, já com 23 anos, estava em São Paulo, e quando eu cheguei, logo depois disso, a Ruth Escobar decidiu montar os Lusíadas, de Camões, com a Amir Haddad, do Rio de Janeiro. E aí, com uma leva de pessoas, eu entrei. Era um elenco enorme, uma loucura, um espetáculo que ia ser feito aí em São Paulo, ali, no espaço anexo à Sala São Paulo. Estava sendo criado só para isso. E aí tinha salário, era uma dedicação diária de não sei quantas horas. Só que depois de 4 meses, assim, a 1 mês de estrear, os dois brigaram, o Amir com a Ruth Escobar. E aí quem veio, que era do elenco do Amir Haddad, foi mandado embora junto. Então, daí veio uma grande experiência que eu guardo até hoje com muito carinho, que foi fazer também uma tragédia grega, que foi Hécuba, com a Esther Góes, onde ela fazia Hécuba e eu fazia o Odisseu, que é um grande personagem, né, nesse espetáculo, nesse texto e no espetáculo. Então, tá em cena, viajando, fazendo turnê com a Esther em cada teatro, tá em cena ali contracenando com ela, quer dizer, era de uma motivação cada vez maior para mim, porque realmente existem, né, as grandes atrizes. Isso é uma coisa muito, muito impactante para a gente. Então, que está no palco, você percebe, é real essa história de maturidade artística. Por exemplo, o que eu fiz hoje, eu até com 2 amigos franceses, eu falei, eu não gostei, no ensaio foi muito melhor. Mas, por exemplo, há 5 anos atrás eu não conseguiria fazer, porque é de uma complexidade de impedimento dramatúrgica muito forte. A gente só pode fazer aquilo que a gente sabe e o que a gente está dizendo. Porque senão, para que a gente vai fazer isso para alguém? A gente não pode, é uma responsabilidade. Muito. Então foi um momento assim, muito bom, sabe? Assim, de muito teatro, de muito... aí, nesse momento, voltei, a Globo me chamou para participações também, então fiz uma participação grande numa série que existia, chamada Aline, e fiquei muito amigo na época da Maria Flor, uma atriz que eu admiro demais. Essa série foi muito legal, muito gostosa de assistir. Isso, e foi a Maria quem eu fiquei mais próximo, assim, até sair do Brasil, praticamente até sair do Brasil. Porque realmente foi o quê? Essa série foi o quê? 2015, 16? 2015, até 2015, mais ou menos. E a gente manteve contato, e eu lembro que em abril ou maio de 2017, antes de vir para cá, eu tenho até essa foto, né, a Gisele olha no celular, ou tem como lembrança do Google, do Facebook, essas coisas. E um dia desse veio a nossa foto num barzinho ali na Praia do Arpoador. Um amor, conheci fazendo Aline, então foi uma experiência bárbara. Aí fiz também um trabalho assim, realmente eu nunca tive prazer em fazer televisão, eu fui percebendo isso, então também eu não buscava, né? Tanto que eu queria sair do Rio de Janeiro a qualquer momento, eu queria fazer teatro e em São Paulo. E dava para fazer ganhando, né, com a publicidade e com alguns espetáculos que viajavam, que eram sucessos de público.
E aí eu voltei também para uma experiência que foi uma das mais felizes, que foi uma minissérie chamada Aquarela do Brasil. Aquarela do Brasil, sim. Que foi, para mim, um presente, porque eu pude conhecer, aprender, só de ouvir. Todas as minhas cenas eram com Otton Bastos, um ator gigante. E assim, tinham dias que a gente chegava, era para a gente esperar 4 horas e gravar, e a gente esperava 9 horas para gravar uma cena. Nossa Senhora. Paciente, e ele ali sentado, ele falava, o grande ofício do ator é a arte da espera. Porque em televisão é assim, você está... né? E tudo, eu aprendi muito com ele. Ele você falou de referências, né, que eu trago o Zé, eu trago o Otton. O Otton, para mim, um exemplo, assim, um cara que veio do teatro, veio da oficina também, quer dizer, soube de televisão, né, de um jeito diferente, a gente percebe. Então é isso que me estimula. Isso que me estimula, assim, existem, por exemplo, outro dia eu fiquei extremamente abalado aqui. Eu soube que tinha falecido a Suzana Faini, uma grande atriz paulistana, mas já vivendo no Rio de Janeiro há mais de 2 décadas ou 3. E a Suzana foi muito importante na minha carreira, porque a Suzana ela era uma atriz como tudo que eu quis ser. Uma atriz assim, que fazia pouca televisão, mas fazia grandes espetáculos de teatro. Ela não era a Tânia Carreiro, ela não era a Irene Ravache, ela não era o Paulo Ocran, mas ela estava no segundo papel do espetáculo de todos eles. E eu falei, eu sempre queria ser uma Suzana Faini, versão masculina. E me abalou muito a morte dela. Eu falei, caramba, eu não conseguia acreditar. Porque, aí voltando a isso, né? Era assim, Lobão, uma das grandes referências do que eu queria vir a ser. Eu não queria ser uma estrela, eu não queria ter minha companhia. Eu queria ser um ator assim, que pudesse fazer muitos espetáculos com atores diferentes, conhecendo, mas com bons papéis também. E pelo reconhecimento do palco, do teatro. Quer dizer, quando se rolasse televisão, ok, mas se não rolasse também, nenhum problema. E isso me abalou muito aqui. Foram 2 dias que mexeu muito comigo, porque, de alguma forma, era um alicerce, né, do que eu... Aqui também, aqui mudou, né? Eu passei a ser protagonista de mim mesmo. Quase tudo que eu faço sozinho. Então, quando eu compartilho o palco, é muito mais com músicos moçambicanos do que com atores. Então, e hoje eu gosto, acho que é uma fase, né? A gente tem fases. Hoje eu gosto muito de fazer sozinho, de criar, vir a concepção e assim, como dizia o Abujanra, se vai bem, está no caminho certo. Vamos ver o fracasso. O fracasso muda. Então é isso. Claro, a gente não agrada os troianos, mas eu estou nesse caminho e... Quer dizer, o Abu é outra influência. O Abu, quer dizer, eu tinha 16 anos ou 17, ensaiando a Turui, e aí, assim, eu sentado, só porque eu mexia o pé, batia o pé mexendo, eu parava o ensaio... Não consegue se concentrar, olha a cena que eu não sei o que, aquilo... Hoje eu entendo o que era aquilo, eu não entendia. Só que depois, quando a gente foi se reencontrar em São Paulo, eu já não estava ator, eu fui convidado na gestão da Marta, como prefeita, quando o Celso Frateschi, que era secretário de Cultura, eu fui convidado para trabalhar num projeto chamado Teatro Vocacional. Quando terminou essa gestão, veio a gestão do Serra. E aí eu fui convidado na gestão de Serra, pelo secretário de Cultura, para assumir a direção desse departamento. E aí eu fiquei em choque, que eu falei, caramba, mas eu, quer dizer, como, né? Nunca tinha passado nisso, nunca... Um parênteses assim, né, Expedito? Acho que você começou novo e veio muita coisa grande para você, assim, de toma. Toma. E você foi matando no peito e foi indo embora. Exato. E eu lembro que eu estava me namorando uma pessoa nessa época, que a gente estava, por acaso, num hotel essa noite. Mas se te convidou, é porque você tem a capacitação, você pode. Sim. Falei, é verdade, eu vou aceitar. Mesmo com todos
como é que eu posso dizer? Foi uma gestão, uma passagem de gestão muito complicada, porque ninguém queria que o Serra ganhasse. Né? Eram partidos diferentes, né? Nossa. Já tinha essa coisa muito forte, né? O PT, veio o PSDB, e quase todo mundo desse departamento saiu levando tudo, levando o que era a história dos projetos, para não se continuar só porque era um outro partido. Quer dizer, é um lugar que vai além da cultura, né? Não é política. Exato. Nunca dão continuidade, né? Uma birra. Exatamente. E então, na época, a então diretora, quando eu assumi, ela me mandou um e-mail copiando os 100 outros artistas que fizeram parte do projeto no último ano, do que ela estava com a Marta como prefeita. Quando eu aceitei assumir na gestão de Serra, ela mandou um e-mail falando assim, palavras horrorosas, que eu estava atrás de um empreguinho, que não sei o quê. Quer dizer, foi de uma... E depois, assim, a galera, que era a equipe dela, todo mundo voltou. O marido dela, na época que escreveu o e-mail junto com ela, voltou. E aí, assim, do que era o teatro vocacional, eu consegui uma verba muito maior numa parceria com a Secretaria de Educação, que tem muito mais dinheiro. Então, eu criei o Dança Vocacional, depois criei música vocacional, olha depois só que trabalho. O Guarani vocacional. E o mais bacana é, tudo isso, né, que eu posso dizer, eu criei, o teatro vocacional eu implementei, e lancei um livro, que se chama Núcleo Vocacional, Criação e Trajetória, que eu não sou bobo, né? Fui ao Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, coloquei o Código de Barras e coloquei em todas as bibliotecas públicas da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de todos os SESCs, e as duas nacionais, a do Rio de Janeiro e a de Brasília. Então, virou história. E o mais bacana existe até hoje, quer dizer, uma coisa que eu criei, claro, né, vai se modificando conforme o tempo, né, também vai pedindo mudanças, mas tá lá, né, uma coisa que eu criei que existe. Claro. É o mais importante, independente de partido, do que for, você deu continuidade no trabalho, você construiu um legado. Né? Exatamente. Que eu tô nessa ida que eu estou indo agora, primeira vez, né, que eu vou a trabalho, muitas pessoas, grandes artistas da dança, que eram do corpo de balé, do Balé da Cidade na época, do grupo Estágio, do Balé Estágio, que eram artistas meus que trabalhavam nos projetos, e começaram, quando saiu na Mônica Bergamo, e aí eu pus, né, a Mônica, que é uma que me segue desde sempre, até aqui, o que eu faço que é relevante, eu mando para ela, publica. É uma querida, é uma grande querida, assim, apoia muito assim, as minhas ações no teatro. E eu coloquei, né, até para as pessoas saberem, porque isso vai acontecer, eu quero que lote o teatro e tal. Claro, e aí, claro. Tão grande de amor, de carinho, porque pessoas assim, era interessante porque assim, eu era o chefe, o diretor, de 100 artistas, todos muito mais velhos do que eu não tinha nem 30 anos. Então também assim, ali eu aprendi, eu costumo dizer que os 2 primeiros anos vocacional, na coordenação geral, eu criei a minha couraça para essa carreira e para a vida. Tinham dias que eu saía ali, a sede na época era na Galeria Olido, na Avenida São João. Tinham dias que eu saía, eu morava na Alameda Franca, então eu subia a Augusta, né, para cruzar a Paulista, descer, e assim, tinha dias que eu ia chorando, eu começava a chorar, porque era tanta coisa, mas tanta coisa, não só da máquina pública, mas como dos artistas, e coisas assim, né, pessoas muito mais experientes do que eu, e que não aceitavam, como... eu tinha muito o sotaque do Rio de Janeiro, apesar de ser paulistano, então, como um carioca, não fez parte de nenhum grupo de São Paulo, como ele é quem é o coordenador-geral, o diretor. Então, teve essa resistência no primeiro ano. Mas é aquilo, se eu topo, eu topo. E aí, eu sou muito tranquilo, mas se eu defendo, eu sei porque eu estou defendendo aquilo. Então, fomos até o fim do ano. Aí eu mudei tudo, eu revolucionei. Tanto que aí eu consegui dinheiro, criei o dança, criei o música, artes visuais, etc. E por aí foi, enfim, foi muita coisa. E aí foi muito... Quando eu decidi sair,
Foi porque não tinha mais espaço para fazer nada. E aí foi sair uma semana depois me convidam para ir para Coimbra fazer um trabalho por conta do que eu fiz no vocacional. Então, quer dizer, 2017 foi a mesma coisa. Depois de praticamente 7 anos na Vivo como curador artístico de patrocínios, junto com um outro executivo da empresa que me convidou, né? A gente criou o Vivo em Cena, que patrocinava os espetáculos que estreavam no Teatro Vivo, em São Paulo, mas, sobretudo, o programa ele era para espetáculos viajarem pelo Brasil inteiro. Então, estrear em São Paulo, seja no Teatro Vivo ou em outro teatro, depois fazerem circulação, chegando até Manaus, no Teatro Amazonas. Então, foram também mais 7 anos. E aí foi a mesma coisa. O meu contrato era, né, eu nunca aceitei ser funcionário, era contrato. E aí, quando eu ia renovar em março, quando eu voltei de umas férias de 2 meses e meio, mais ou menos, de muitas, né, folgas acumuladas, Sim. Na Ásia, quando eu volto, eu já voltei. Já fiz o que eu tinha que fazer, não é mais. Informei, foi um Natal, mas a mesma coisa aconteceu. Depois desse ciclo de quase 7 anos, aí foi 2 semanas depois, aí me convidaram, o governo do Timor-Leste, para ir fazer um trabalho, uma consultoria de 1 mês, no sentido de palestras e workshops práticos e teóricos para mostrar a importância da cultura no desenvolvimento de um país. O Timor-Leste, que não é nem como aqui, é um país que está no processo de dependência muito mais recente, e eu posso dizer, de todos os países que eu cheguei, eu acho que foi o único assim, que eu tive medo de verdade, que o bicho pega lá. Assim, tanto que eu transformei, na primeira semana eu falei, não tenho condições de ficar. Mas a gente conseguiu renegociar e o trabalho o Carol May durou 2 meses, porque ali a gente está de voo, eu estou 50 minutos de Bali, de Dili, né, que é a capital, Dili. Sim. Então, virou 2 meses para eu trabalhar de terça a sexta, na hora do almoço. Porque aí, depois, eu já pegava o voo, ia para Bali, que eu tenho amigos, e aí Bali é uma maravilha, né? Enfim. Então, curtia. Eu tava pronto para qualquer coisa. Tipo, eu tinha palestras que eu não podia falar a palavra democracia. Tinham palestras, às vezes, que tinham militares do meu lado. Assim, tipo, não vai falar, porque tem militar com como é que se fala? Fuzil. Armas ali, era uma loucura. Em Dili, 2017. Então, tinham palavras proibidas para se falar. Então, assim, é como você disse, eu nunca tinha percebido isso, mas eu sempre acabei me colocando, sim, à frente de coisas maiores. Claro que todas as ações têm reações, são como as escolhas que têm renúncias. Eu acabei, né, fazendo grandes projetos, mas também tive a reação consequente disso. Mas a maior ação, que é a do prazer da realização, é a que permanece em mim. Então, para mim, não existe nada mais belo, no sentido de beleza, do que isso, né? Que é o prazer da realização. Perfeito. Acho que hoje você faz esse trabalho, né? Você faz o que você gosta também. Se moldou de outra forma, né? Agora é você, né? Como você falou, você depende de você, né? Para fazer algumas coisas. Exatamente. E é interessante porque, assim, eu fico curioso porque muitas pessoas de outros países, né? Como essa rádio francesa, teve um youtuber na Austrália, tem muitas coisas. Aqui me buscam, porque como eu faço esse alicerce de mover as artes cênicas, né, quando ela naturalmente não se move, não existe com frequência aqui. É tudo muito estagnado, mas por isso é um país pobre, quase 50 anos de dependência, precisa de saúde, precisa de dinheiro para educação. Quer dizer, o Brasil precisa de dinheiro para saúde e para educação. Imagina aqui. Então, aqui sim, onde não tem dinheiro para saúde e para educação, como vai ter para cultura? Quer dizer, é muito triste, mas é uma realidade. Eu lido aqui com voluntariado hoje. Aqui sempre, esse período que teve, né, a pandemia, o número de mortos por mês, por ano, de crianças que morriam por desnutrição sempre eram muito, mas muito maiores do que quem morria por Covid.
quem morre por malária, por ébola, é uma tuberculose que morre de criança, de pessoas com tuberculose, por conta da taxa muito grande de portadores de HIV/SIDA, né? Existe uma masculinidade africana que eles não aceitam o sexo sem a camisinha. É como se eu uso camisinha, eu não sou macho. Entendi. Né? Eles não usam mesmo, não tem isso, um preservativo. Eu falei com uma pessoa, um colega, e eu perguntei, imagina, você acha que eu vou usar camisinha? Tipo, um absurdo. Eu falei, mas você está protegido, você faz teste? Fiz agora, eu, graças a Deus, estou bem. Você pode pegar, aqui tem muita gente. E aí, isso é uma outra realidade também que me pegou, né? Porque assim, os meus trabalhos todos são com jovens em estado de vulnerabilidade, em alguns casos, alguns lugares, com HIV/SIDA, mas em tratamento, ou a gente, né, junto em coletivo, com amigos, às vezes, inclusive do Brasil, criando, né, esforços para ajudar. Tem várias crianças apadrinhadas que têm o vírus, mas precisam jantar. Porque senão, se não janta, não tem, só teve o mata-bicho, o pequeno almoço. E o jantar, quando tem, é assim, tipo um angu, que aqui se chama shima, e com alface. O que eles chamam de caril, a mistura, que é uma carne ou alguma coisa, não tem. E outra coisa interessante, né, se fala da cultura, são pessoas muito felizes. São pessoas felizes com muito pouco, não precisam de nada. Foi um grande ensinamento quando eu cheguei aqui. Eu falei, caramba! Eu lembro que eu estava eu visitei quer dizer, eu fiz um trabalho num orfanato, e na última semana uma menininha fazia aniversário, ela falou, tio, eu posso pedir um presente? Eu falei, caramba, estava acostumado aos presentes, né, que eu pedi no Brasil. E eu estava numa situação, né, que era já num sabático, com dinheiro controlado por mês, com a minha gerente lá no Brasil e tal. E eu imaginando o que ela ia pedir, eu falei, será que eu vou conseguir comprar e tal? E ela falou, eu queria uma caneta vermelha. Eu nunca consegui ter uma caneta vermelha. Nossa, tio. Destruiu por dentro. Eu falei, caramba. E é assim. Aí também, semana retrasada, eu tive com uma pessoa um contato a primeira vez, numa ação de voluntariado. Ela falou, se eu tenho saúde para poder respirar e posso, de vez em quando, comer, o que eu tenho que reclamar da vida? Aí você vê uma outra dimensão da existência, né? É muito 880, é muito louco, assim. Eu acho que você realmente precisava aí desse tempo em Moçambique para ter essa troca, né? Essa troca. Exato. É muito, muito diferente. Que hoje, né, quando fui em outubro ao Brasil, e eu vendo, com exceção de Salvador, que eu me senti turista e amei, mas São Paulo, Rio, Vitória, Brasília, gente, que vida é essa? O que é isso? Tudo caríssimo. Tipo, ali é a região do Augusto inteira, tudo é novo. E tanto consumismo, tanto as pessoas querem mais. E tudo que tem se gasta, vai embora, porque tudo é muito caro. E se mata de trabalhar. E aí eu olho daqui e falo, gente, que isso? Eu falo, como eu pude fazer parte disso? Mas eu fazia, mas eu era muito feliz. Né? Eu acho que existe essa grande diferença. Se a gente estivesse conversando, por exemplo, em 2012, né, que eu era curador lá na Vivo, do Vivo Enciana, eu ia falar, meu dia mais feliz é hoje. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Fosse na época que eu estava na prefeitura, quando eu estava no espetáculo com a Esther, ou com a Bujanra, enfim, é o que eu sempre digo, nunca foi o ontem, não existe arrependimento. E é como hoje, se você me perguntar, hoje eu sou mais feliz do que todos os dias, porque vai tendo, né, quando a gente é fiel a si, não só para o ofício, mas para a nossa vida, que isso requer abrir mão de muitas coisas para ter uma liberdade muito grande, você tem uma sensação de plenitude e contentamento muito forte, muito forte. Nossa.
Então, o grau disso que a gente chama de felicidade, né, que pode ser muito variado o conceito, mas que está próximo, né, de se sentir bem, de ter, né, sentimentos, sensações, anseios bons para frente, produtivos, enfim, é uma coisa que eu acho que assim é o tempo, né, que traz. E assim, eu adorei uma entrevista do Ney Matogrosso, porque quase nenhum dos meus amigos concorda com o que eu penso sobre o futuro, porque a maioria das pessoas é aquela preocupação, né? Eu tenho que me cuidar agora, eu tenho que preparar, porque quando eu tiver 80 anos, eu tenho que ter uma aposentadoria boa, eu tenho que ter isso, aquilo. Gente, eu com 80 anos, vai ser o meu hoje, eu vou estar vivendo e tudo vai dar tudo certo. E existe nessa fixação, então eu vejo amigos que a gente conversa assim, 25 anos depois, 15 anos depois, estão completamente infelizes em escolhas que não eram as escolhas do coração. E o que era futuro tornou presente. E não é nada. Guardou, comprou, e não significa nada. O casamento acabou. Enfim, histórias que eu acho que o mundo está mesmo assim, meio que desvirado de pé, ponta cabeça, e acho que a gente tem que se olhar muito, né? E é o que eu mais gosto do teatro. Essa capacidade que me traz sempre, cada vez mais, de eu ser mais fiel a mim mesmo, não só nesse ofício, não só nas aulas privadas e no trabalho voluntariado, mas na minha vida como um todo, sabe? Isso é muito bom. E, né, não posso deixar de dizer, é muito especial esse encontro, porque é anos 90, e tudo na minha vida começou em 1990. Muito bom. E o Ney, eu acho que uma grande inspiração, assim, para você pensar numa pessoa de idade, né? Porque ele não tem nenhum semblante de uma pessoa com 80 anos que ele já tem. Eu lembro até que ele falou uma vez que ele gastou todo o dinheiro dos Secos e Molhados, assim, numa curtição com amigos. Isso. Essa entrevista foi isso. Ele vive o dia hoje, pensa o amanhã. O ontem são referências que trazem para a gente ser melhor, aquilo que foi bom, claro, e o que não foi também, porque a gente aprende, né? É o equilíbrio. Sempre, às vezes, a gente tem uma decepção com alguém, mas às vezes também surge uma pessoa surpreendente na nossa vida, que a gente fala, caramba, é um anjo. Como pode, né? É um presente de Deus, da vida, enfim, que a gente acredita, alguém tão bom. Então, e é isso, é exatamente o que ele disse. É alguém que não aparenta, claro, pela forma dele de pensar, de viver, a idade que tem, e vai viver muito tempo, e vai fazer muita coisa. E com essa idade, fazendo um show com o mesmo vigor de quando ele tinha 50 anos, 60 anos. Eu pude ver não, espantado, eu não sabia que ele tinha 80 anos, não. É quase isso, não sei se é 80, mas é quase. 80, mas 80, fez 80? Sim. Eu não sabia também que era 80, acho que eram 70 e tanto, mas anyway, isso não importa, ele já está nesse Claro, nível, claro, sim. Todos, né, já estão vestindo aquele lugar, né, de eu sou velhinho, idoso, tal. E não existe isso. O espírito, né? O espírito, isso, perfeito. Não existe idade, não existe, mas infelizmente ainda são poucas as pessoas, né, que têm essa percepção. Quer dizer, olha, vamos falar, maior exemplo de vitalidade, de que fez de tudo nessa vida, de tudo, está vivo até hoje, dá entrevista, se você chega perto, você se arrepia, é um banho de energização, é o Zé Celso Martinez Corrêa em São Paulo. Exatamente. Hoje em si, defendendo aquele difícil do Teatro da Oficina contra o Grupo Silvio Santos. Quer dizer, até hoje fazendo, até hoje em cena, pelado, bebendo vinho, montando espetáculos maravilhosos. Quer dizer, que é maior? Não tem exemplo maior. Não tem. Não está aí para ninguém o que pensam. Ele é fiel ao trabalho. Mudou. A Oficina dos anos 60 era um. Dos anos 80 era outro e hoje é outro.
Mas é a oficina, não é outra história, não é, né, não é. Então, eu de vez em quando, né, quando eu estou um pouco assim, sono, eu sempre busco entrevistas do Zé. E é sempre um prazer, assim, sempre um prazer. Aí ele canta, a coisa da roda, né, que a roda une, a consagração. É sempre uma maravilha, é bárbaro, é bárbaro. Uma cabeça pensante, né? Ele tem a arte dentro dele ali que há anos ele não abandona isso. E qual que é o seu autor favorito de teatro? Assim, o texto que você fala, pô, esse texto é diferenciado, assim, o brasileiro. Texto brasileiro, olha, eu acho que não existe nenhum para mim como Nelson Rodrigues. Eu gosto muito de Nelson Rodrigues. Eu sempre fui, e sou até hoje subversivo. Eu nunca tive meio santo, puritano, eu nunca fui essas coisas assim. Então, muito os personagens dos personagens realistas, como são na vida, né, que ele retrata do Rio de Janeiro, quer dizer, aquelas histórias onde todo mundo é santinho, as famílias, né, o casamento, a família toda, uma instituição bacana. Mentira, tudo errado. Hoje em dia, aqui no Brasil, Expedito, se usa muito família tradicional brasileira. Nossa, sério? Mas uma coisa já é bom. É bom não, tenho medo, porque pode ser que vocês estão contra o que eu vou falar. Mas as pessoas já não se casam tanto no sentido do matrimônio, né? De ter que morar junto. Olha, então, curioso você perguntar hoje, mas estava escutando até na rádio que bateu recorde de casamento. Sério? Mas, gente, para que se casam? Para se separar depois? Aquela igreja da Avenida Brasil, a Nossa Senhora do Brasil, né? Falou que a agenda dela não tem mais, só vai ter a partir do ano de 2024 agora. Caramba! É a pandemia, né? Eu me espantei. Muitos casamentos na pandemia, Expedito, muitos. Caramba! Tem uma explicação, porque tem muitas pessoas que têm medo da solidão, né? Não quer passar por esse lugar de jeito nenhum. Eu já sou o contrário. Eu sei lidar comigo sozinho muito bem, às vezes até prefiro, embora, como eu disse, sou um homem de paixões, não sou... Você foi ótimo. Aqui não foi paixão primeira vista, já é um relacionamento. Já é um relacionamento estável. O primeiro relacionamento sério, 5 anos. Vou até vou abrir um vinho para celebrar depois aqui. Muito bom. Estou num relacionamento sério. O Daniel disse. Vale para todos. Vale para todos. Fazer uma festinha aqui em casa. Ô, Expedito, foi muito, muito bom falar com você, de verdade, muito bom. Fizemos essa troca aí, eu acho que a gente vai trocando ideias, vai trocando informações. Foi muito bom saber da sua história, muito legal mesmo. Não, pode falar. Não, e eu sei que você veio para São Paulo, eu gostaria de saber que parece que vai ser a trabalho, e eu queria saber um pouquinho mais para a gente fechar aí e lançar para o pessoal já. Mas antes disso... Se puder falar. Não, claro, vou dizer que eu preciso, né, fazer a minha publicidade, mas antes disso, quero dizer mais uma vez desculpa, Lobão, com todo respeito, mas você não é possível que é aquela pessoa que falou comigo no WhatsApp, não é possível. Aquela foto não é... Não, é o Daniel. Eu falei, sou eu. Eu estou vendo, não é o Daniel. Não é o Daniel. WhatsApp. Não é. Não. Aquele é um jovem, lá ele é um senhor. Sério. É para impor respeito. Mas então, olha, o que eu ia falar, esses encontros são muito legais, porque assim, a gente está junto nesse momento no mundo, né? Por acaso eu poderia estar aí, mas eu estou aqui, a gente está junto do mesmo jeito. A gente não se conhecia e a partir só de uma abertura de coração e da mente, a gente conversa, a gente cria, a gente produz pensamento, conteúdo
sobre aquilo que a gente gosta, sobre os temas, né, que nos interessam. Então, é sempre muito mágico. Não é sempre que eu aceito, mas quando vocês me convidaram, eu falei sim, mas ainda perguntei a uma amiga que já teve com vocês. Falei, mas é legal, são sérios, não sei o quê. Porque sempre tem essa questão do horário, né? E às vezes só falar assim, seríssimos, faz. Eu falei, que foi a Mari, que estava com vocês, minha irmã, irmã de alma, a Mariana Caltabiano. Super, nossa, como é, nossa. Então. Encanto, foi muito legal. Adoramos. O bate-papo de vocês com ela, a questão da televisãozinha. Aí eu ainda falei, mas será que eles vão pôr na televisãozinha também? Ela falou, claro! Então, mas olha, vai ser, eu vou estar aí. Logo, né, eles vão abrir a divulgação e automaticamente as pessoas já podem adquirir os bilhetes, que eu já sei que vai ser por uma plataforma que existe agora, que não existia quando eu estava aí, que se chama Simpla, que é um site, né, que você pega bilhetes. Perfeito, isso mesmo. Então, pode ser daqui a uma semana, pode ser menos, pode ser mais, mas eles vão abrir a divulgação. Abrindo a divulgação, naturalmente, o site já vai ter o link, né, para as pessoas pegarem o bilhete. Então, dia 16 de junho, que é uma quinta-feira, que é a quinta-feira do feriado de Corpus Christi. Perfeito. Eu vou fazer dramática, que é como se fosse encenada entre nós, mas é dramática. Do texto Chovem Amores na Rua do Matador. É um monólogo, onde eu faço 5 personagens, um homem e 5 mulheres, mais uma interpretação realista, no Teatro Sérgio Cardoso, na Sala Pascoal Carlos Magno, às 19h30, é gratuito. Então, convido a todos que assistirem, convido vocês, a Mari vai para vocês. Opa, vamos, com certeza. E a gente... lá. É uma ida muito rápida, mas, enfim, quem vai nesse dia, o meu amigo que gere ali aquela parte, daquela OS do estado, ele já falou, do lado tem um restaurante, e é grande, então dá para todo mundo ir, tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Então, acho que vai ser uma noite muito especial, assim. Poxa, então, que legal. Quando abrir, eu mando para você, Daniel, e você compartilha com ele, com o Lobão. Compartilho, eu posso divulgar nas nossas redes sociais, posso divulgar. Claro, até isso, se eu te mandar, se você puder me ajudar com a... Claro. Apesar que a gente está preocupado, até o Zé me perguntou, será que a gente faz uma segunda sessão? Falei, não, mas a sala grande vai ter show, e eu também não aguento, é uma leitura de mais de 1h15 minutos. Então, 2, e aí eu já não encontro as pessoas, quer dizer, só se for no dia seguinte, aí sim, mas no mesmo dia é muito complicado. Muito puxado, né? Vai ser muito especial e estar naquele teatro, o Sérgio Cardoso, que é maravilhoso, com esse texto, que é Minha Couto e Agualusa, quer dizer, indo, né, voltando ao Brasil com o trabalho e com um pouco daqui, levando a cultura daqui, levando um texto que passa aqui. Então, isso é muito especial, é muito especial. E conseguimos viabilizar para ser gratuito, então vai ser muito bom. E conto com a presença de vocês, hein? Não, estaremos lá com certeza, vamos divulgar. Muito obrigado mesmo, viu, Expedito? O papo foi muito bom, muito gostoso. E nos vemos, então, no dia 16 de junho, certo? Isso. E eu aviso a vocês, assim que estiver liberado, eu já passo para vocês a divulgação, que aí já vai ter lá como entrar na Simpla, onde pegar o bilhete e pronto. Estamos ansiosos, esperando, então. Muito obrigado mesmo, viu, Expedito? Agora, com a presença de vocês. Não vai marcar essa quinta-feira de gravar com outra pessoa, não. Vocês vão estar lá. Não, vamos lá. Vamos lá e vamos divulgar também, viu? Obrigado, Expedito. Não, eu agradeço a vocês que sigam aí fazendo esse trabalho bárbaro. Obrigado. Eu sou apaixonado pela década de 90. Aqui, inclusive, um pouco antes, aí eu parei porque a gente já começou a baixar, porque eu não tive espetáculo, mas eu estava ouvindo sucesso nacional brasileiro anos 90. É o que eu costumo ouvir de vez em quando. Ao contrário de muitas outras vezes, eu amo a música popular brasileira, desde a bossa nova até a música popular brasileira dos anos 90. Eu amo. É impressionante. Anos 80, 90... 80 eu não lembro de tudo, mas 90 eu amo. Depois de 2000, já não confesso que não... Tanto que faleceu há um tempo uma grande cantora, jovem,
Eu morri de vergonha aqui, porque eu nem sei quem é. Porque realmente eu não acompanho, né? Eu não conheço. Mas eu sou um fã. Sim! Recentemente aqui, brasileira, né? Sim. É a Marília Mendonça. Isso, e eu não conhecia, porque eu realmente não tá longe e é diferente. Mas essa eu posso falar que ela foi um talento raro, viu? As pessoas dizem isso, Talento raro. No YouTube eu vi, mas não sei se foi preguiça ou não foi. Não é preguiça, não foi prioridade, na verdade, a questão é essa. Mas eu vou buscar, porque todo mundo fala isso. Inclusive, o embaixador aqui do Brasil, como a gente mesmo estava numa conversa, então eu tinha a oportunidade de estar junto, e eles estavam comentando, eu falei, caramba, realmente era alguém, acho que especial mesmo, né? Porque eu acho que no sertanejo, talvez ela fosse um diferencial. Eu não escuto o sertanejo, mas eu acho que ela tinha uma cabeça diferenciada, né? Ia contra o governo. E ela tinha uma coisa a mais. Além disso, assim, eu também não sou fã de sertanejo, assim, gosto mais daquele dos anos 90 mesmo, aquele raiz, aquele... Mas eu também. Ela é... aquele eu gosto. Mas ela escrevia muito bem, ela compunha muito bem, e além de cantar muito bem, ela era diferenciada. Eu não sabia. Eu vou fazer essa pesquisa depois no YouTube para conhecer. É importante. Importante. Mas legal isso. E, poxa, vem matar um pouquinho saudade aí do Brasil. Você chegar aqui em junho em São Paulo, vai estar frio, ó, já vou te avisando. Pois é, isso eu já não estou muito acostumado. Vai estar frio. Mas eu não tenho problema com frio. Aliás, eu lido melhor com frio do que com calor muito forte. Tipo, por exemplo, janeiro aqui, nossa senhora, vocês não sabem o que é o calor. Aliás, em termos de temperatura, tem duas coisas aqui que eu nunca vivi no Brasil. É janeiro, o calor, e agosto, que é o mês dos ciclones e das ventanias. São ventanias que, assim, dá medo. E todo ano tem ciclone. Virou até notícia há 2 anos no Brasil. O ciclone Dai destruiu a segunda maior cidade grande os ciclones aqui se formam porque existe um canal entre Moçambique e a ilha de Madagascar. E é um canal, aqui é o Oceano Índico, então água quente. Aí tem toda uma explicação que começa a vir de baixo, vira ar com o mar e aí entra por terra abaixo. Enfim, é uma tragédia. Mas as ventanias são uma coisa, olha, você não consegue sair na rua, de medo. Tudo faz barulho, às vezes um prédio aqui do lado, uma janela quebra do nada. São ventanias assim, é impressionante. Então esse frio aí tá muito bom, tá tranquilo. Pô, legal. Estou curioso, eu vou saber um pouco mais de Moçambique agora. Agora, sabe, aguçou minha curiosidade. Moçambique é conhecido como a Pérola do Índico. Porque o Oceano Índico é um oceano maravilhoso de praias, né? E Moçambique é a pérola do Índico por quê? Porque é um dos países que tem um litoral com as praias mais lindas do Oceano Índico. Olha só! Tanto que aqui tem, né, algumas lindas. As praias são praticamente desertas, aquele mar enlouquecedor. A água é muito mais acessível que no Brasil, porque a água do Índico é mais quente do que do Atlântico. Mas aqui, quando chega no centro do país, para o norte, nossa, são praias e ilhas que é uma loucura. Tanto que, assim, eu fui para todo o sudoeste asiático e eu não consigo dizer se lá é mais bonito ou aqui é mais bonito, porque é de um turismo internacional, sobretudo europeu e do Oriente Médio, que no Brasil a gente não faz ideia de preços. Não, cara, não chega essa informação assim para a gente, sabia? Exato. É uma loucura, mas é muito lindo. Olha, é lindo demais. Para terminar, para que eu tô curioso. Tem, esse outro, você vai conhecer. Aqui, ó, a gente vai para a praia, uma praia que fica 45 minutos daqui, 1 hora, Ponta do Ouro, que é uma praia dessas, um povoado, assim, maravilhosa. E no caminho, a gente passa pela reserva, então você vê girafa, vê elefante,
Então, isso também é muito legal, essa conexão com a natureza maior, sabe? E o respeito que a gente tem a esses animais. Aí vem esse lugar. Que todo mundo mesmo... Eu sou vegano, não como nenhuma carne pela causa animal. Mas mesmo qualquer carnívoro, os carros param, sabe? Todo mundo para ver. É um respeito muito... Eles essa ligação, né? E, por exemplo, 5 anos depois, ainda, se eu estou no carro, ai, para. Quer dizer, 4 ou 5 zebras, ou 2 elefantes, ou 3 girafas. É sempre uma experiência, assim, mágica. Então, pesquisa, você vai ver muito. Eu vou pesquisar. Você tem algum documentário, algum filme que possa retratar alguma coisa de Moçambique, alguma coisa que... Não, assim não. Alguma produção... Tem ficção, mas que mostra do período da guerra. Não é o que eu indicaria para ver, porque não é nada de novidade em relação ao que a gente já assiste, em relação a outros países, que é de um brasileiro, inclusive, radicado aqui, que vive aqui, o Licínio de Azevedo, um grande cineasta. Mas, assim, para ver isso de bonito, de bom, não tem, eu não vi nada e eu não conheço. Mas se você já buscar no Google, no YouTube, você vai achar e vai ficar, caramba, isso é em Moçambique, em África? É em Moçambique, em África, uma loucura. Legal, eu vou pesquisar sim, eu vou pesquisar com certeza. Obrigado, Expedito, obrigado mesmo pelo seu tempo mais uma vez, viu, Vê? Obrigado, Expedito. E boa noite para vocês. E boa noite. A gente se vê em São Paulo em junho. Quer dizer, está pertinho, menos de um mês. Está pertinho, é isso mesmo. Obrigado, Expedito. Obrigado, Lobão. E por hoje é só, pessoal. Conversamos aqui com o Expedito, essa grande persona, que estará em junho, 16 de junho aqui. E vamos lá conferir também, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Fui!